E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Bom galera, vídeo de pré-jogo. Nessa terça-feira aí teremos Nacional do Paraguai e Corinthians, Copa Sul-Americana 2024. O Corinthians que nessa competição infelizmente vem de derrota, né? A gente foi lá na Argentina e tomou aquele 1 a 0 do time do Argentino Júnior, e a gente precisa se recuperar urgentemente nessa Sul-Americana, e portanto é imperativo que o Corinthians vá lá e vença o Nacional lá no Paraguai, lembrando que o jogo é no Defensores del Chaco lá em Assunção, né? Então vamos começar o vídeo de pré-jogo com a possível escalação do Corinthians por confronto, e o possível time é esse aí, né? Praticamente a mesma equipe que iniciou os últimos jogos aí. Então eu imagino que a base do time seja essa: Carlos Miguel, Fagner, Torres, Kaká e Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley, Mosquito e o Romero, beleza? Segundo o Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira falou, parece que o Corinthians pode ganhar como reforços aí o Gustavo Henrique e o Yuri Alberto, né? Talvez eles voltem pro time. Tem o Pedro Raul, que talvez possa entrar. O Igor Coronado, então, né? Segundo o Corinthians, o Coronado tava com dorzinha no quadril. 4 jogos fora já. Aí pensa que engana quem? Né? Dorzinha no quadril. 4 jogos fora. Tá bom que é dorzinha no quadril que ele tem. Tá bom, né? A gente finge que acredita. Enquanto isso, ele finge que joga, né? Dorzinha no quadril. Tá bom. Vamos fingir que a gente acredita. Enfim. Vamos agora pro retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Nacional. E tá aqui, né? O histórico é de apenas 3 jogos, com 3 vitórias do Corinthians. Gols no confronto são apenas 10, com 9 gols do Corinthians e apenas 1 do Nacional. E os jogos entre eles está aqui, né? São 2 jogos pela Libertadores de 2012, né? Oh, lembrança boa! Né? Foi 2 a 0 no Pacaembu e 3 a 1 em Ciudad del Este. E teve os 4 a 0 na Sul-Americana desse ano, na Neoquímica Arena. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela da Copa Sul-Americana. E o Corinthians está no grupo F, atualmente na 3ª posição. O Argentino Júnior lidera, o Racing é o segundo e o Nacional é o último colocado. Tá bem embolado a parte de cima aqui. E lembrando que os jogos da 4ª rodada desse grupo acontecem na terça-feira e no mesmo horário, às 7 horas. Racing e Argentino Júnior é no Centenário, Nacional e Corinthians é no Defensores del Chaco. Pra mim, os placares ideais aí pro Corinthians é uma vitória nossa, né? Uma vitória contra o Nacional, e o outro jogo, um empate, né? Porque se o Corinthians ganhar e o outro jogo terminar empatado, aí o Corinthians assume a liderança do grupo. Empataria com o time argentino, só que aí ficaria na frente pelo saldo de gols. Então, uma vitória nossa e um empate no outro jogo, pra mim é o melhor resultado aí. Enfim, né? Vamos falar mais um pouquinho do nosso adversário, né? Vamos ver a tabela do Campeonato Paraguaio. Na última vez que eu chequei, o Nacional era o lanterna do Campeonato Paraguaio. Vamos ver como é que eles estão agora no campeonato? Vamos lá. Classificação do Campeonato Paraguaio. E atualmente o Nacional segue lanterna do campeonato, 10 pontinhos com 2 vitórias em 16 jogos, cara. Assim, gente, eu não preciso nem falar que é obrigação do Corinthians ganhar esse jogo, né? É obrigação ganhar esse jogo. 2 vitórias em 16 jogos, tá nem no começo, cara, do Campeonato Paraguaio, tá nem no começo. 16 jogos já, 2 vitórias dos caras.
Tudo bem, tem que respeitar o adversário, também tem jogadores do outro lado, etc, etc. Mas, cara, pela qualidade dos times, o Nacional provavelmente é um dos piores times dessa Sul-Americana. É obrigação do Corinthians ganhar sim esse jogo. Fora que a partida nem é no estádio do Nacional. Porque o campo do Nacional tem pouca capacidade. Então não pode abrigar jogos da Sul-Americana. O jogo é no Defensores del Chaco. É praticamente um campo neutro. Como foi contra o Racing, que foi no Centenário. Então, cara, pra mim é obrigação do Corinthians ganhar esse jogo. E vamos ver as partidas aqui. Os últimos jogos do Nacional. No último jogo eles perderam em casa pro Sportivo Luquenho 1-0. Tá aqui, né? Anteriormente a isso, eles perderam pro Guarani 3-1. O Guarani a gente não quer lembrar, né? Mas enfim. E antes do Guarani, perderam pro Olímpia 1-0 dentro de casa. E antes empataram com o Libertad 1-1. Tá aqui, né? Então eles vêm de 3 derrotas seguidas no Campeonato Paraguaio. E deixa eu ver aqui a última vitória deles, que eu fiquei curioso, né? Tá aqui, foi contra o General Cabaleiro, 2-1 fora de casa. Então eles vêm de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas e só ganharam 2 vezes no Campeonato Paraguaio. Olha, gente, é obrigação do Corinthians vencer sim, até pra dar uma resposta pela derrota que foi na Argentina. Porque, olha, aquele 1-0, gente, foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. E não falo pelo resultado, eu tô falando do desempenho do Corinthians. Foi patético, foi... Cara, foi pra sacanear o torcedor. A atuação do Corinthians lá na Argentina. Foi pra sacanear o torcedor do Corinthians. Então eles têm sim que dar uma resposta. Tem sim que dar uma resposta. E assim, pelo que a gente viu na última semana, né, os últimos jogos aí, talvez dê pra entender que o Corinthians, né, que o time do Antônio Oliveira tá em evolução. Na minha opinião, foram 3 bons jogos. Primeiro, contra o Fluminense, o Corinthians atropelou 3-0, e o Fluminense não é qualquer adversário. Depois, uma vitória suada contra o América de Natal, uma vitória muito suada, né? E na minha opinião, o Corinthians teve uma boa postura em alguns momentos ali e soube controlar o jogo quando estava na frente do placar, né? Principalmente no final ali, soube segurar a bola, foi bem experiente o Corinthians nesse jogo. E contra o Fortaleza, que é um adversário complicado, a gente sabe, conseguiu se impor, deu trabalho pros caras. O goleiro do Fortaleza foi o melhor da partida. Só faltou a eficiência do Corinthians, né? O mais importante, o gol. Mas a atuação do Corinthians foi muito boa. Então, se nesse jogo contra o Nacional continuar nessa pegada, nessa evolução e ganhar a partida, cara, aí o trabalho do Antônio Oliveira vai ganhar mais respaldo ainda. E assim, depois do Nacional, temos o Flamengo, lá no Maracanã. Olha que beleza. Aí depois é o Argentino Júnior dentro de casa. Então temos 3 jogos aí importantes para termos certeza se o time está em evolução mesmo. Na minha visão, se ganhar do Nacional, por exemplo, ganha do Nacional, empata com o Flamengo e ganha do Argentino Júnior, para mim, tá mais do que claro a evolução. Se conseguir esses resultados. Principalmente se ganhar do Flamengo no Maracanã. Principalmente. Imagina ganhar do Flamengo do Tite no Maracanã. E o Flamengo não anda lá essas coisas. Então, gente, vamos ver. Os próximos jogos, na minha visão, vão ser decisivos pra gente ver se dá pra confiar no trabalho do Antônio Oliveira ou não. Eu já falei muitas vezes aqui no canal que a gente tá em reformulação, certo? E o técnico do Corinthians que trabalhar nessa reformulação tem que aliar a reformulação, né, com o resultado. E também com o desempenho do time. Pra gente, pra diretoria ter confiança no trabalho do treinador, né? Então o Antônio Oliveira, nesses próximos jogos aí, ele tem que aliar a reformulação que o time tá passando com o resultado. Precisamos ganhar do Nacional.
O Flamengo, o empate, beleza. E do Argentino Júnior, precisamos ganhar. Porque queremos a primeira posição do grupo. E temos condições para isso. Temos time para isso. Ficar em segundo, ir pro playoff, pegar um terceiro da Libertadores, por exemplo, não é nada legal. Então, temos sim que vencer os próximos jogos. Contra o Nacional, mesmo sendo fora de casa, pra minha obrigação ganhar, porque os caras, respeitando eles, claro, os caras são fracos sim. Pô, estão na lanterna do Campeonato Paraguaio. Se isso não é fraco, o que que é então? Então, gente, na minha visão é obrigação sim do Corinthians ganhar esse jogo. E vamos ver se o time continua numa evolução, continua numa crescente. E vamos dar uma olhada pra ver como é que vai ser a atuação e o resultado, tá? Meu palpite pra esse confronto, 2 a 0. É isso aí, 2 a 0, gols do Wesley e do Romero, né? O Romero infelizmente tá num jejum aí, né? Faz uns jogos aí que ele não marca gols, mas eu acho que ele vai marcar aí contra o Nacional. Ele fez um grande jogo nos 4 a 0, né? O Romero, então eu imagino que tenha um gol dele e um gol do Wesley aí, 2 a 0 é o meu palpite, tá? Então é isso. Comente aí o que vocês acham que vai ser esse jogo. Comente o palpite de vocês. O meu lembrando 2 a 0, gols do Wesley e do Romero, beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, pelo amor de Deus, ganha esse jogo!